Gente, cenas fortes, né? Infelizmente é isso que pode acontecer com o seu aparelho se você levar numa assistência técnica sem pesquisar antes, sem ver o que os clientes estão falando, sem ver a reputação da empresa. Isso é fundamental antes de você confiar o seu aparelho para reparo, principalmente se for da linha Apple. Já cansei de falar nesse canal, linha Apple tem uma mão de obra mais especializada. Não é porque o técnico trabalha com notebook, com desktop, que ele vai conseguir trabalhar com um MacBook, um iMac ou um Mac Mini. São mão de obras completamente diferentes. E principalmente, a linha Apple requer mais delicadeza, mais cuidado, que às vezes, por falta de conhecimento técnico, pode acabar gerando algum dano e encarecer muito o reparo ou inviabilizar o reparo, porque infelizmente a maioria das assistências não se responsabilizam. Então é por isso que você tem que tomar cuidado e pesquisar bem antes. Eu vou mostrar mais detalhes nesse vídeo. Bom, antes da gente pegar aqui o vídeo por completo, só para deixar uma coisa clara, eu não vou expor o nome de nenhuma assistência aqui, principalmente porque eu não tenho como atestar a veracidade, né, do que uma pessoa, né, do que um cliente está dizendo. Confio muito nos clientes, mas infelizmente eu não tenho como saber se foi só nessa assistência, se esse cliente não pegou e deu para outro amigo dar uma conferida, esse outro amigo danificou e falou que foi assistência, se esse cliente abriu, danificou e falou que foi essa assistência. Então não seria justo com nenhum tipo de empresa, né, a gente fazer alguma alegação sem ter as provas corretas, né? Não é porque tem uma testemunha, que no caso é o cliente, né, que dizendo que passou por outra assistência, e na realidade pode nem ter passado por uma assistência, pode ter sido o cliente mesmo. Infelizmente acontece. Não estou dizendo que é esse o caso, mas infelizmente acontece. Quem tem assistência técnica sabe disso. Tem alguns clientes, aquele 0,5% dos clientes que entram já de armação, ou que já se acham técnicos e tentam fazer alguma coisa e não conseguem, acabam tentando prejudicar ou dar uma de esperto em alguma assistência. Então é bom a gente preservar enquanto a gente não tiver, obviamente, provas. Se tivesse provas concretas, ok, mas nesse caso é só um testemunho, então só vou mostrar a situação para que você tenha cuidado, não vou expor ninguém. Bom, amigo, eu vou ser direto. Assim que eu abri a máquina, eu encontrei esse cabo flat rompido. Um procedimento errado, que abriram a máquina. Foi um procedimento correto para poder abrir essa máquina. Essa abertura, gente, é bem comum acontecer isso quando o técnico não tem experiência. O que acontece? Você tem que abrir de um certo lado e com um pouco de cuidado para não puxar muito. Se o técnico abrir por outro lado, ele vai forçar esse cabo e vai fazer ele se romper. Ou ele simplesmente vai tentar abrir como um todo, sem saber que tem um cabo ligando as partes, pensando que é só a tampa. Esse aqui é um MacBook de 12 polegadas e a tampa dele, ela tem a bateria, ela fica com a placa lógica. Uma parte ele fica de um lado, fica do outro. Não é que nem os Macs tradicionais que você tira a tampa e tem acesso a tudo. Uma parte fica de um lado, uma parte fica do outro, interligada por esses cabos. Então você tem que primeiro abrir com cuidado para desconectar os cabos. Então foi aí que o técnico errou. Não tiveram cuidado de abrir e acabaram rasgando esse cabo flash aqui. Outro ponto, esse cabo flash aqui é da tela, responsável pela tela, tá? Mas o problema não é ele não, o problema é esse cara aqui, ó. Eu encontrei a máquina com esse conector solto, tá? E aqui no cantinho, deixa eu ver se eu consigo aproximar para você. Tá vendo? Aqui no cantinho, ó, tá com a trilha aqui destruída, como se tivesse forçado ele, e quebrou aqui também esse conector. E vi que também tentaram fazer um reparo aqui. Ficou faltando um componente aqui e dois componentes aqui também. E, bom, eu procurei a oxidação e realmente eu não encontrei. Você pode ver pelo extenso da placa, ó, não tem ponto de oxidação. Tá vendo? Aí eu virei aqui embaixo da placa. Deixa eu tirar aqui. Encontrei essa bobina. Ela está em curto.
entendeu? Essa bobina aqui é uma alimentação para o processador, a PCH, ou seja, a PCH está em curto. Sendo assim, não vai ser possível reparo, entendeu? Realmente eu não encontrei oxidação, foi as coisas que eu vi. Foi isso, tá? Foi esse conector quebrado, já foi tem arca de solda aqui que tentaram o procedimento aqui. Esse conector quebrado, tá? Uns componentes que estão faltando aqui. Nesse vídeo a gente consegue ver que teve um dano ali no conector de vídeo e provavelmente na hora de ressoldar o conector ou tentar fazer algum procedimento para resolver, né, esse detalhe no conector, ainda se tirou o componente e não recolocaram. Então, além de ter um defeito, eles ainda colocaram mais um defeito, né, removendo componentes, e a gente não sabe se teve mais coisa removida. E além disso, o técnico encontrou uma bobina que estava ali em curto. Ele deve ter tirado a bobina para conseguir determinar que o processador, que é junto com a PCH, está em curto, e que não compensa porque a gente não consegue esse material, e fora que a placa é uma placa muito fina, e iria expor a uma temperatura para tirar, colocar. Então não é um procedimento que a gente acredita na durabilidade, portanto a gente não tenta nem fazer, porque a gente está focando em serviços duradouros. Mas nesse vídeo a gente conseguiu ver que teve uma atrapalhada aí toda, que danificou muito a máquina. Inclusive, se fosse um defeito resolvível, a gente não sabe nem se daria por conta desses componentes, porque são milhares de componentes numa placa. A gente caçar um por um o que está irregular, o que saiu, o que foi trocado, alguma coisa nesse tipo, sempre é mais complicado. Então, e ainda tem essa questão do conector, então dificulta muito o trabalho posterior. E ainda teria o cabo danificado, então é uma série de agravantes aí. A máquina, a princípio, não teria reparo, não sei se chegou para assistência do jeito, porque foi um curto muito pesado, então muitas das vezes um curso desse até é causado, né? Não dá para saber, mas inviabiliza muito o reparo quando vem nesse tipo de estado. E por isso que a gente faz aqui um orçamento mais completo, um orçamento que a gente consegue atestar isso logo de entrada. Imagina se a gente não abrisse o aparelho ou abrisse ele só de forma superficial. A gente ia fazer o cliente perder tempo aprovando, fazendo tal, e depois a gente ia ver que não tinha reparo. Depois ia ficar uma situação, mas vocês não viram que o cabo estava com problema, que o conector estava danificado? Dessa forma fica completamente transparente e logo no momento da avaliação do diagnóstico, o cliente tem todas as informações e esses vídeos, de forma automática, são enviados para os clientes. O técnico faz, coloca no nosso sistema para ter toda essa informação e o cliente recebe em tempo real e pode ver o estado, né, que a sua máquina está. Então assim fica bem transparente. Vou ver mais um caso mais simples do que esse, que não chega a ser um problema. É só observação, que também a entrada facilita bastante, né, a gente ter um orçamento mais detalhado em vez de um orçamento mais superficial. A gente não faz nenhum tipo de tentativa de reparo no orçamento. A gente não dissolda nada, a gente não solda, a gente não troca, a gente não faz nada. A gente só abre para justamente fazer um vídeo como esse, vendo o estado. Um detalhe. Esses vídeos foram gravados na mesma semana, em duas unidades distintas, mas na mesma semana. Olha o quanto é importante fazer um orçamento um pouquinho mais caprichado, por mais que gere tempo. Infelizmente, para fazer um orçamento desse tipo, entrando em fila, tal, às vezes demora até 3 dias úteis. Então é fundamental a gente ter essa ferramenta, mas acaba sacrificando um pouquinho o tempo. O aparelho liga e não dá imagem. Mas de cara aqui na placa lógica, eu pude encontrar diversas irregularidades, tá? Como por exemplo aqui, ó, no circuito de carga, um capacitor mal soldado, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que ele tá fora da solda, certo? Além disso, na região aqui de baixo também, bastante sinais de manipulação, tá? Em toda a placa, na verdade, tem muitos sinais de manipulação, certo? Do outro lado também, ó, a gente pode ver aqui, ó, resíduos de fluxo no processador, PCH também com resíduo de fluxo, tá? Aqui embaixo. Toda a placa bem deteriorada, tá? Além disso, o conector do microfone também está danificado, certo? Aqui no seu aparelho também
não temos o flat do indicador da bateria, tá? Tá partido aqui, ó. Outra coisa também é o alto-falante. E além disso, a própria tela. Tem um conector aqui, ó, que também está danificado, tá? Eu pude perceber isso porque essa canaleta aqui estava mal encaixada, tá? Tava do lado ao contrário. Quando eu removi para ajeitar, eu vi que aqui estava danificado, tá? O conector da webcam também está mal encaixado. Então são diversos defeitos no seu aparelho e a gente vai estar realizando o orçamento agora. Bom, até me confundi, gente. Eu tinha visto só essa parte da manipulação, que eu ia falar que é uma coisa relativamente normal. Quando uma assistência tenta reparar um aparelho, usa fluxo, solda, tal, e às vezes gera um rastro desse. É uma coisa boa? Não exatamente, mas não é uma coisa que vai agravar. Ali só o capacitor ali numa posição, né, meio incorreta, né, ele estava fora ali do lugar dele. Às vezes alguns técnicos utilizam isso para testar se a linha está em curta e tira o capacitor ali. Isso é procedimento normal e o técnico esqueceu de colocar de volta no lugar. Então, a princípio, isso é uma coisa que deixa o serviço feio, mas passa, não interfere em muita coisa, só dificulta, né, a análise, mas isso seria em qualquer questão de passou por outro lugar. Isso é algo normal. Agora, o que me surpreendeu, que eu não tinha visto até o final, foi que também o Jason foi lá e tirou os cabos com facão. Você vê o cabo que diz a medição da bateria cortado. É muito comum, não sei porque muita gente não vê aquele cabo e puxa a placa, vamos embora, o que está acontecendo? Está tendo resistência, faz força que sai e ela sai danificando o cabo. Danificou aquele cabo, danificou o do alto-falante da parte de trás. Isso também acontece quando você não desparafusa dois parafusos que seguram uma base que entra o microfone. E quando você puxa, gera uma resistência que tira aqueles pininhos dourados do conector. Em alguns casos dá para recolocar ali com um pouquinho de paciência ou se troca com facilidade. E para piorar ainda a situação, não sei porquê, mas como é um aparelho antigo, pode ter passado por várias assistências, por vários motivos diferentes, ali a placa de Wi-Fi estava com o cabo de Wi-Fi danificado. O técnico, como ele falou, só percebeu porque a canaleta da tela estava mal encaixada. E isso é uma característica que só tem nesse aparelho. Ele é um MacBook de 2010 e esses aparelhos têm o Wi-Fi conectada internamente na canaleta do display. Aí ele viu, tirou e achou essa pérola. E o que isso faz? O Wi-Fi para de funcionar? Não, mas perde a potência dele. Só vai funcionar a internet se estiver muito perto do roteador. Então olha a quantidade de problemas que se colocou na máquina por não ter uma perícia técnica. Você vê nitidamente que, sim, pode ter sido um técnico de eletrônica de anos, muito bem conceituado em outras coisas. Mas em Mac o cara não tinha experiência e acabou utilizando de cobaia um equipamento do cliente, danificando essas séries de cabos, gerando um prejuízo maior ainda, e isso se levar em consideração que passou apenas por um técnico, não tem como saber. Mas gerou mais dano, mais custo no equipamento antigo, que talvez não vale nem a pena o reparo. Eu não vi quanto é que ficou o orçamento, se foi aprovado ou não, se vai ter reparo ou não, mas realmente acabou agravando um pouco mais. Então fica essa dica, pesquise antes de levar qualquer aparelho para assistência, e é por isso que nós fazemos orçamentos mais detalhados, que demoram um pouquinho mais, mas tem essa qualidade. Tem vídeo, tem foto, tem laudo, tem tudo bonitinho para você ter toda a informação aí. E isso protege tanto você como cliente, como a gente com assistência técnica. Infelizmente, muitas outras, tem exceções obviamente, não gostam de expor essas informações, porque isso acaba virando uma prova contra a assistência, caso a assistência tenha gerado algum dano. Aqui, como se porventura a gente gerar algum dano, que ninguém está isento de alguma coisa nesse sentido, nós vamos lá e resolvemos. Então, uma filmagem dessa me serve para saber se o meu técnico está errado e se o cliente está certo, ou vice-versa. Então é fundamental para a gente também, mas realmente a maioria das assistências não gostam de divulgar esse tipo de informação, que vira uma prova negativa para a assistência não quiser se responsabilizar. Aqui, se acontecer alguma coisa, tem foto, tem vídeo aí para te proteger, e vai proteger a gente nesses casos que o cliente podia não ter nem a ciência do que estava acontecendo, né, do que tinha acontecido com o aparelho dele, e com esses vídeos ele já consegue entender o panorama e o que está acontecendo.
Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa de se inscrever, isso ajuda muito o crescimento do nosso canal, compartilhar com seus amigos para que eles também tomem cuidado na hora que vão levar os seus aparelhos, seus carros, qualquer coisa para qualquer tipo de empresa, pesquisa antes. Então essa dica é muito valiosa, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixe de perguntar aqui nos comentários se tiver alguma dúvida ou sugestão para outros vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima.